Hey guys, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Prontos a Orar. E antes de nada, dizer que sinceras desculpas por termos desaparecido, mas cá estamos de volta. E please, guys, compartilhe este vídeo com alguém, nos ajuda a crescer. Nós tínhamos sumido, mas prometemos trazer mais conteúdos. Então, guys, please, forgive me, forgive us, só vamos juntos nessa. E como outros dias, hoje trazemos uma confissão. A história que vocês vão ver, gente, vem da tradução de uma mensagem que recebi. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. A mensagem diz assim: Olá, irmão, como estás? Por favor, publicar minha história, mantendo a minha identidade secreta. Quero confessar-te as coisas que fiz e espero que os teus ouvintes me ajudem, porque estou em apuros a sério enquanto falo contigo e espero eu que haja alguém que consiga ajudar-me. Então, foi isto que aconteceu, irmão. Tenho um irmão que está a viver na África do Sul. Eu e o meu irmão não nos falamos mais por causa de algumas coisas que aconteceram entre nós. Eu não aprovei a mulher que ele escolheu. Ele conheceu essa mulher, apesar dela ser do Zimbábue, lá na África do Sul. Eu já tinha outra mulher com quem queria que ele casasse, mas ele fez a sua maneira. E eu, sendo bruxo, pensei que ia destruir a relação dele, mas parece que a oração desta mulher é que me está a destruir a mim. Ela fez o que chama-se oração perigosa e neste momento estou a sofrer por causa dessa oração perigosa que a mulher fez. Sempre que olho para os céus, vejo que as janelas do céu se abrem e vejo que começa a chover. E esta chuva que cai do céu começa a queimar-me. E quando isso acontece, não há para onde fugir. A chuva que cai do céu começa a queimar-me. E quando isto acontece, não há para onde fugir. Houve uma altura em que até andei deslocada. O que eu fazia nessa altura, sempre que via o céu abrir-se, era subir para uma árvore, a gritar de dor porque estava a ser queimada, já que a terra inteira ficava coberta de labaredas. As pessoas não viam as visões que eu via. Pensavam que era apenas alucinações minhas, mas estava a acontecer em tempo real. Tudo começou com meu irmão quando ele casou-se com essa mulher muito crente. Eu tinha falado com ele depois dele me ter dito que queria que eu lhe arranjasse uma esposa em casa. Depois de ele ter saído de Zim, ele foi para a África do Sul e trabalhou lá durante muito tempo. Um dia, quando estávamos a falar ao telefone, ele disse-me que eu deveria encontrar uma rapariga para ele na aldeia onde eu estava. Eu disse-lhe que sim. Eu tinha uma amiga e queria que a irmã mais nova dessa minha amiga se tornasse a esposa dele, porque eu e a minha amiga somos boas amigas, somos amigas da noite. Se não souberes o que significa, significa que quando alguém é teu amigo da noite, vocês são ambos bruxos. Portanto, eu queria cimentar a nossa relação fazendo com que o meu irmão casasse com a irmã mais nova dela, para que nos tornássemos mais do que amigas. Sentamos-nos como bruxas e discutimos que era isto que queríamos fazer. Depois conseguiu os números de telefone da irmã mais nova dela e dei-o ao meu irmão e dissemos: pode falar com ela agora. Ela concordou. Começaram a falar e a namorar por telefone. E o que eu não sabia era que esta rapariga andava a namorar com muitos homens ao mesmo tempo. Eu pensei que ela era uma pessoa honesta e pensei que a razão pela qual tinha sido expulsa pelo marido era porque ela tinha encontrado outra mulher. Mas parecia que tinha sido ela a destruir o seu próprio casamento. E então, quando o meu irmão regressou ao Zimbábue, ele falou com a rapariga e eles fizeram amor. E foi nessa altura que ele viu que havia muitas mensagens de homens diferentes, o que significa que ela namorava com muitos homens e não apenas com um. Então, meu irmão disse-me que parecia que ele estava apenas a namorar com uma prostituta e que não queria continuar a relação.
Como eu sabia que era mais do que um casamento, o que eu queria que acontecesse entre meu irmão e a irmã mais nova da minha amiga, nós éramos ambas bruxas e já tínhamos feito um pacto. E como bruxas, quando se faz um pacto, é suposto cumprir-se as promessas desse pacto. Portanto, deixou de ser sobre a felicidade do meu irmão e passou a ser sobre eu tentar selar um negócio entre mim e a minha melhor amiga para que pudéssemos ser mais como parentes. Com o passar do tempo, o meu irmão mais novo começou a ignorar a rapariga e enquanto ele a ignorava, a minha amiga veio ter comigo e perguntou-me sobre isso. Confrontei o meu irmão e ele disse que não queria namorar com uma mulher que se deitava com todos os homens que encontra. E para além disso, lá na África do Sul, ele já tinha conhecido uma mulher com quem queria casar. Tentei dissuadi-lo, disse-lhe que ele nunca encontraria amor na África do Sul, que todas as mulheres do Zimbábue que tinha ido para a África do Sul eram apenas prostitutas. E ele disse, não, isso não interessa. O que interessa é que encontrei a mulher que eu acho que é a mulher certa para mim. É só isso que me interessa agora. Continuei a dissuadi-lo até que ele me disse que era tarde demais. Não havia maneira de ele deixar a mulher com quem já estava a viver por uma mulher que ele tinha visto que atraía. O que é que eu vou fazer? Pensei. Foi então que nos sentamos como bruxas, tivemos uma reunião e essa reunião era toda sobre destruição da relação do meu irmão que ele tinha começado na África do Sul. Sentamos-nos e tivemos uma reunião e nela concordamos que uma vez que eu tinha poderes, poderia viajar sozinho para a África do Sul para acabar com a relação deles, já que estavam a viver juntos. Quando cheguei à África do Sul, percebi que era incapaz de entrar na casa deles, porque no sítio onde estavam a viver num baraco. E sempre que tentava entrar naquele pátio, via que o baraco começava a arder. Labaredas saíam do nada, cercando o baraco onde estavam, e eu não conseguia entrar no pátio. Voltei para casa, tive uma reunião com as minhas melhores amigas sobre isto e elas decidiram acompanhar-me. Pensamos que como éramos todas poderosas, se atacássemos por todos os lados, conseguiríamos entrar no baraco. Mas isso continuava a acontecer e eu era incapaz de penetrar naquele baraco. Então, decidimos fazer um plano B. Se tens baratas e não sabes de onde vem, tentas tudo. Tentas pulverizar, tentas todos os truques do livro para as tirar da casa. Se vês que continuas a ter baratas em casa, tens de saber que algo espiritual está a acontecer. Portanto, nós bruxas podemos usar ratos. Se quisermos roubar o teu dinheiro, podemos usar ratos. Se quisermos que continues a comprar comida, sabes, há pessoas que trabalham, mas todo o salário delas, o dinheiro que recebem, acaba com elas a comprar apenas comida. Não fazem nada na vida. É como se estivessem a viver apenas para comprar comida. E a comida que compram não é nada de especial. É apenas comida normal. E é como se nem estivesse a trabalhar pela maneira como estão a sofrer. É porque teríamos deixado algumas baratas em casa deles e estas baratas não seriam baratas normais. A maneira como come a comida mais do que tu. Portanto, é um espírito que fará com que a comida acabe para que tu continues a comprar e a trabalhar, apenas a trabalhar para comprar comida, e não vais conseguir nada enquanto outras pessoas com quem trabalhas estão a fazer algo com as suas vidas. Então, irmão, foi isto que fizemos. Fiz amor com uma barata, mas com esta barata com quem fiz amor, consegui entrar neste outro baraco porque ela estava a viver com outras pessoas. A vizinha dela não era uma pessoa crente, então encontrei na casa dela e dormi com uma barata. E o que eu queria era dormir com um rato para poder dar à luz um rato. Depois de dar à luz um rato, eu iria deixá-lo e dar-lhe instruções para ir atacar as finanças do meu irmão, porque na reunião que tivemos, decidimos
que nenhuma mulher quer ficar com um homem que está falido. Eu queria que o meu irmão fosse despedido para que fosse abandonado por aquela mulher, mas não aconteceu da maneira que eu pensei que ia acontecer. Eu não consigo arranjar um rato naquela noite. Por isso, acabei por dormir com uma barata. Depois de ter dormido com uma barata, engravidei naquela mesma noite e dei à luz baratas. Foi assim que comecei a atacá-lo. Por causa daquelas baratas, eu conseguia agora entrar no barraco. Então, eu pegava na cara da mãe dela. E isto que aconteceu à noite. Quando vês alguém nos teus sonhos, automaticamente a pessoa que vês é a que te está a fazer feitiços. Porque nós bruxos podemos pegar na cara do teu familiar e o colocá-lo na cara do teu familiar para que, quando me vires no teu sonho, penses que o teu familiar que tem te feitiçado, mas sou eu. Então, eu queria que ela brigasse com a própria mãe. Foi então que fui ter com a mãe dela. Roubei-lhe a cara, vesti a cara dela e fui para a África do Sul. Isto foi feito à meia-noite. Voamos do Zimbábue para a África do Sul. E quando cheguei à África do Sul, bati a porta. Ela estava tão animada porque disse: mãe, já faz muito tempo. O que te trouxe à África do Sul? E ela estava muito feliz. Abrimos a porta e eu entrei na casa dela. Não havia fogo naquela noite. Já que não havia fogo naquela noite, comecei a fazer-lhes feitiços. Mas enquanto lhe fazia feitiço, foi aí que vi que havia uma Bíblia. Ela abria a Bíblia e punha a Bíblia debaixo da almofada todas as noites enquanto ia dormir. Então, esta Bíblia começou a queimar-me e eu fiquei assustada. Ela viu que eu estava assustada com alguma coisa. Ela perguntou-me por que eu estava assustada. Eu disse-lhe para fechar a Bíblia porque estavam a sair labareda dos versículos da Bíblia que ela tinha aberto. Quando lhe disse que era suposto fechar a Bíblia porque me estava a queimar, foi aí que ela descobriu toda a maneira. Ela disse: mas mãe, foste tu que me ensinaste a rezar. Por que é que não queres que eu reze mais? E enquanto ela estava a olhar para mim, peguei nesta vassoura e tentei usá-lo para fechar a Bíblia. Mas queimou-me e comecei a chorar. Enquanto chorava, a minha cara começou a derreter-se e ela descobriu toda a verdade de que eu tinha estado a usar a cara da mãe dela o tempo todo. Então ela começou a rezar. A verdade estava agora cá fora. Ela tinha finalmente tido uma revelação de que eu era uma bruxa. Ela começou a rezar muito e isto foi uma oração perigosa que eles começaram a fazer na igreja dela, porque ela contou a um pastor sobre esta visão que teve e o pastor disse: então, vamos fazer uma oração perigosa. E quando eles faziam essa oração perigosa na África do Sul, eu no Zimbábue ardia, via que caía labaredas do céu e estas labaredas começavam a queimar-me até que comecei a ficar deslocada, porque continuava a ver estas labaredas a cair do céu e eu corria e subia para a árvore para me sentir um pouco melhor, a esconder-me nas árvores. Foi isto que me aconteceu, irmão. Eu realmente não sei como é que os teus ouvintes podem ajudar-me. Fui a outra igreja e confessei a Deus todos os pecados que cometi e pensei que Deus me tinha perdoado, mas estas coisas continuam a acontecer. Não sei como posso impedir estas labaredas que caem do céu para que parem de me queimar. Quando publicar a minha história, por favor avise. Estarei a acompanhar na seção de comentários. Caros ouvintes, esta foi uma mensagem poderosa que nos foi enviada por uma das nossas queridas irmãs. Vamos tentar falar com essa nossa irmã na seção de comentários. Please. E quando eu estava a falar com ela, ela disse-me que ainda tem esta saia de enrolar africana que ela ainda tem. Ela disse-me que a maneira como a usava quando era bruxa, se quisesse fazer um feitiço a alguém, escrevia o nome da pessoa num pedaço de papel e amarrava nesse pedaço de papel aquela saia de enrolar para que
o azar a seguisse sempre. Portanto, ela ainda não a deitou fora. Perguntei-lhe por que é que ela não me deu uma resposta adequada. Talvez esta seja a razão pela qual continua a ver as labaredas a caírem do céu. Ela dizia que é muito importante, se és uma pessoa de oração, rodear-te de pessoas que rezam, porque se ficares num lugar onde as pessoas à tua volta não são crentes, às vezes nós bruxas podemos acabar por usar essas pessoas para te fazerem feitiços indiretamente, usando essas pessoas tal como ela fez. Ela usou a vizinha da cunhada e entrou na casa dela. Portanto, ela estava a dizer que é muito importante ficar com pessoas que rezam, se fores uma pessoa que vai à igreja. Vamos falar sobre isto na seção de comentários. Voltarei com outro episódio. Hey guys, este vídeo nos abre a visão de que o mundo é realmente espiritual. Quem imaginava que baratas, ratos poderiam ser usados por feiticeiros para poderem atacar alguém? Mas nesta confissão nós podemos acompanhar que isso é real. Isso é real e isso acontece neste mundo em que nós estamos. So guys, alerta que essa irmã nos deixa fique ao redor de pessoas de oração, pessoas crentes de verdade, pessoas que oram de verdade. Eu sei que muitos vão dizer que este canal nós espiritualizamos tudo, mas nós fazemos esses vídeos, trazemos esse conteúdo para abrir a visão a alguém. Ela mesma nos abriu e disse que fique com pessoas da oração, fique com pessoas ao teu redor que oram, porque caso contrário, as outras pessoas que não creem em Deus, outras pessoas que não são da fé, podem ser usadas, manipuladas para poderem esses feiticeiros encontrarem brecha na tua vida. Então, guys, as pessoas que não confessam a Deus, ela nos disse que são propícias para serem usadas para entrarem nas nossas vidas. Então, guys, fiquem alerta, fiquem espertos. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de ficar com pessoas da família de Deus, as pessoas que buscam a Deus de verdade. Então, esperamos ter ajudado alguém e até o próximo vídeo.